Nós vamos começar hoje dando continuidade à semana passada. O estudo dessas 2 semanas foi dividido ao meio por causa da extensão. Nós estamos falando a história e a escatologia, hoje a parte B. Semana passada nós tratamos de 2 conceitos de observação do tempo e da história. Enfim, o humanista ateísta. Esses 2 conceitos nós vimos que são incompatíveis com a visão cristã de percepção da história, de percepção do mundo. Portanto, são incompatíveis com a percepção do futuro. Por que a gente parou para ver isso? Porque é muito fácil a gente chegar aqui e dizer assim, olha, vai acontecer assim, 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 segundo nosso ponto de vista, segundo Berkoff, vai acontecer A, B e C. Mas se a gente não parar para ter o conceito daquilo, a gente simplesmente repete uma informação. Então é por isso que eu parei nessas 2 semanas, para a gente ter noção de conceito. Conceito, o que está por trás da modulação do tempo, que vai fazer com que a gente perceba a história de uma determinada maneira. E é isso que a gente vai fazer hoje com a terceira parte, gregos, humanistas, ateístas e hoje cristãos. Então tem aí esse mosaico que eu achei aí, é de Santo Agostinho, é um mosaico, né? Não é foto dele, até porque no século V era difícil, né? Alguém tirar foto de Santo Agostinho. Mas existem muitas pinturas e muitas delas assim com bastante traços semelhantes. É possível que nós tenhamos uma noção de como era ele. Mas por que eu coloquei logo ele ali? Porque ele foi um dos primeiros a sistematizar uma visão cristã da história. Ele parou para pensar a respeito disso. Muito ainda no começo ele estava brigando com outros, e é briga quase literal. Eu estou falando naquele tempo ali, até o final do século V, até depois do Concílio de Calcedônia, que é em meados do século V. Até um pouco depois disso, quando eu digo que eles estavam lutando, era quase as vias de fato. Tanto é que foi no concílio, qual foi, gente? Foi Éfeso? Que São Nicolau deu um tapa na cara foi de quem? De Pelágio, não foi? Foi de Ário. Foi. Pelágio, quem estava brigando com Pelágio era Agostinho. Tudo heresia. E Ário estava lá discutindo e Nicolau não se aguentou, foi lá e deu um tapa. Isso foi literal, ele foi afastado, ele não pôde participar do resto do concílio. Então, às vezes, a coisa ia até lá. Graças a Deus, os concílios da IPB são um pouco mais tranquilos. A gente não chega a esse ponto, não. Mas é por isso que eu escolhi Agostinho, tá? Porque ele desperta interesse para nós, tanto pela filosofia quanto pela teologia. O cristianismo, então, vai ter uma visão da história que não tem relação direta, nem com a visão grega e nem com a visão ateísta. Não pode ter. E na semana passada, eu me lembro de ter dito que às vezes nós inserimos elementos dessas visões dentro do cristianismo como se fizessem parte da nossa fé. Então, às vezes a gente tem a impressão que a coisa está acontecendo de novo, como se fosse um círculo. Puxa vida, isso já aconteceu, a vida é cíclica. Isso é pensamento grego, isso não é pensamento cristão. Pensamento cristão é retilíneo, não é cíclico. E às vezes a gente traz, de forma ignorante muitas vezes, no bom sentido, né, por ignorar, às vezes a gente importa elementos. Mas não podemos ter o caráter ateísta, humanista ateísta, é tão grave quanto, porque ele vai suprimir todos os elementos da nossa visão teísta. A história torna-se, portanto, o palco. O grande ator dessa peça cósmica é o próprio Deus, ele é o grande ator de tudo isso, e a história é o palco. O drama da redenção se desenrola todo ali, desde o começo da história da redenção até o final dela, até que vem a consumação dos tempos, a história da redenção, que é como nós enxergamos a história, né, o desenrolar da história, natural, mas para nós a mais importante é a visão redentiva da história. Então, Deus ali começa o seu processo de comunicação a fim de
interferir diretamente na história daqueles que foram chamados por ele. A história, portanto, eu acabei de falar isso, é marcada pela intervenção do próprio Deus, né? Deus interfere diretamente, ele é um Deus interagente, que nem na perspectiva grega, nem na perspectiva ateísta isso é possível, mas ele é um Deus interagente, ele mexe na história, ele altera os conceitos, ele mexe nas coisas. Deus é um Deus interagente, porque é dele, a história é dele, porque a criação é dele. Ele é o dono de todas as coisas, né? Quem diz isso é o George Eldon Ladd, aquele autor que eu mencionei nesse seu livro, As Últimas Coisas. Então, por que Deus faz isso? Porque para reaver a comunhão com os entes humanos que perderam essa comunhão, Deus precisa interagir na história. A primeira intervenção direta de Deus é exatamente dizendo para o homem após a queda: eu vou dar um jeito nisso. Vai chegar um tempo em que eu vou resolver isso, e vem o proto-evangelho de Gênesis 3,15 falando sobre pisar a cabeça, ferir o calcanhar, aquilo tudo ali. É a primeira menção de Deus de que ele estava disposto a mexer em tudo, a fim de que os seus eleitos, e aí a gente talvez não tenha um texto melhor para entender isso do que é Efésios 1, lá na frente já, para que aqueles que foram predestinados pelo Senhor antes da fundação do mundo tivessem os meios adequados para reaver a sua comunhão com ele. Os pactos, eu menciono aqui nesse segundo parágrafo, os pactos desde Abraão e Israel até o próprio episódio da encarnação do nosso Deus. O Deus Filho se encarna, ele depois morre, ele ressuscita, e todo esse processo faz com que o projeto de Deus seja consumado, e todos aqueles que seriam salvos ao longo da história ganham o meio para a salvação. Nós tínhamos a escolha para a salvação, mas não tínhamos ainda o meio para a salvação. O meio para a salvação veio acontecer na cruz, né? No tempo e na história, Deus se faz homem, se manifesta, e o meio para a salvação individual acontece a partir daquele momento. Os predestinados podem então ser salvos. Predestinação não é sinônimo de salvação. Predestinação é escolha prévia para a salvação. Salvação acontece numa relação pessoal entre nós e o Pai, com a mediação vicária de Jesus Cristo. Tá? Então são coisas diferentes. Esse mesmo autor, Ladd, diz que a história não é o estágio em que o homem vive sua existência, ou seja, existe apenas para abandoná-la. Abandonar quem? A existência. Isso aqui ele está dizendo: nós não podemos crer no ateísmo, que é exatamente o que o ateísmo, o humanismo ateísta diz. A gente nasce só para morrer, sem nenhuma perspectiva futura. Quando ele coloca essa frase aqui no meio, ele está dizendo exatamente isso. Nós não podemos adotar, por exemplo, o humanismo ateísta. Essa frase não faria sentido para alguns de nós se a gente não tivesse estado aqui semana passada. Tá? Então é por isso que a gente precisa parar para pensar juntos. Na concepção cristã primitiva, e aí eu vou voltar para aquele autor que eu falei para vocês precisam ter cuidado, porque ele é liberal, tá? Eu peguei dele coisas que a gente pode usar, e ele foi um dos pensadores mais brilhantes nesse aspecto, em fazer uma conexão entre o estudo do tempo e o estudo da cristandade enquanto princípio emoldurado pelo próprio cristianismo. Então, nessa concepção cristã primitiva, o tempo não é uma coisa oposta a Deus, não é, mas vejam bem o que ele diz, o meio do qual Deus faz uso para revelar sua graciosa obra. Então ele coloca o tempo como o canal pelo qual Deus vai tornar quase que palpável para nós a sua obra. A gente só percebe a obra de Deus, que vem de modo gracioso, por causa do tempo. Nós estamos sujeitos à temporalidade. Nós precisamos avançar junto com o avanço do tempo. Então nós só percebemos o derramar e o expor da graça de Deus por causa dessa progressão espaço-temporal. O tempo não contrasta com a eternidade de Deus. Isso é brilhante. Porque nós olhamos para um Deus que é totalmente eterno, e nós sabemos disso, esse é um dos atributos de Deus,
atributo não comunicável de Deus, é a sua eternidade. E nós temos uma primeira impressão de que Deus e o tempo são contrastantes e opostos, mas não são. E não podem ser, porque o tempo é parte da criação de Deus. Deus usa o tempo como canal. Assim como ele usa a mim e a você como vaso para fazer alguma coisa, como instrumento, ele usa o tempo como um dos seus instrumentos. E exatamente para expor a sua obra graciosa. Então Deus não se opõe, não contrasta, não é inimigo do tempo. Deus está fora do tempo, mas ele olha para o tempo e entende que o tempo é um servo para ele, que deveria ser para nós também. Porque o Senhor, depois de criar todas as coisas, o que ele diz? Olha para tudo aí, Adão. Sujeite a criação, sujeite todas as coisas. Você é o mordomo da criação, inclusive o tempo. E a gente cansa de dizer que não tem tempo. A gente cansa de dizer que é escravo do tempo. Eu diria que isso é quase pecaminoso, porque a gente deveria subjugar o tempo e não ser subjugado por ele. A gente tem que ter cuidado com isso. Tudo isso vai retirar o tempo do seu aspecto cíclico, ou seja, tudo isso aqui ainda é a ideia do Oscar Cullmann. Essa percepção da relação de Deus com o tempo, vai também retirar a percepção clara da nossa lembrança genética, psíquica, sei lá o que é isso, do ciclicismo do tempo grego. Por exemplo, nossos amigos espíritas kardecistas, eles estão inseridos num contexto de percepção temporal cíclica. É por isso que eles creem que encarna e desencarna, encarna e desencarna. Isso nada mais é do que a percepção do ciclicismo do tempo. Nós não temos isso. E Oscar Cullmann está dizendo, quando a gente entende qual é a verdadeira relação de Deus com o tempo, a gente não pode mergulhar no ciclicismo temporal. E ele diz mais, o tempo é pensado como uma linha reta, e aqui ele quase que desenha para a gente, né? O tempo é pensado como uma linha reta e não como um círculo. Então, nós não temos um círculo temporal e não temos a ausência da projeção temporal. São as duas visões que nós vimos na primeira parte. Nós temos uma reta que é a representação da progressão temporal. Tem começo, tem meio e tem fim. Fala-se de um começo e de um fim. E por que é que os autores, os comentaristas, focam na ideia de que o começo e o fim fazem parte da nossa expressão de percepção do tempo? Porque o próprio Jesus Cristo disse que era o início e o fim, ele era o começo e o fim, ele era o princípio e era o fim, ele é o alfa e ele é o ômega. O próprio Senhor Jesus, que é a expressão máxima do nosso conhecimento de Deus, porque foi ele quem se revelou diretamente a nós, ele mesmo vai dizer, eu sou o início e eu sou o fim. Entre início e fim, estamos nós aqui. O alfa e o ômega. O resto do abecedário grego somos nós aqui, trafegando nessa reta, até chegarmos ao ômega. Tá? Você nunca esquecer, a nossa igreja tem um alfa e tem um ômega aqui. E o que está entre eles é a cruz. Entre o início e o fim está a cruz. Então, logo, o início e o fim sejam percebidos por nós, sejam distinguidos, sejam aclarados na nossa mente, a linha reta passa a ser a ilustração mais eficaz. Qual é a menor distância entre dois pontos? É a reta. E foi isso que Deus fez conosco também. Entre o ponto alfa e o ponto ômega, ele coloca uma reta. Talvez o único exemplo de algo diferente na história da redenção tenha sido o povo de Israel, saindo do Egito em direção a Canaã, e ao invés de sair do ponto A para o ponto B, ficaram rodando no deserto. Talvez aquilo ali tenha sido não apenas um castigo para eles, mas uma metáfora didática para nós também. 2 ou 3 semanas transformaram em 40 anos. N.T. Wright é um outro autor que eu digo para vocês, tem muita coisa boa, tem muita mesmo. Mas tem uns 2 pontos teológicos dele que eu digo para vocês, não precisa ler o N.T. Wright por enquanto, tá bom?
deixa que eu faça a seleção dele aqui. Mas aqui ele fala coisa interessante. A vinda de Jesus inaugura o reino de Deus. E porque o reino de Deus é inaugurado, a consumação é antecipada. Porque nós vamos ver no último encontro, de número 8 dessa primeira fase, que é exatamente o já e o ainda não. Nós estamos no reino de Deus, vivemos no reino de Deus, mas o reino de Deus ele é antecipado na sua inauguração, mas não é total e completamente vivido ainda por nós. Ele diz que antecipa a consumação final de todas as coisas. Por quê? Todas as coisas que deverão acontecer no final já estão sendo experimentadas. O lampejo do final está sendo experimentado. E é nesse sentido que ele diz. Ele também lembra, segunda parte, que o que Jesus Cristo fez na cruz não foi pontual para o ser humano. O ser humano era o grande alvo, porque era para a relação salvífica com Deus, o Pai. Mas toda a criação tinha sido maculada pelo pecado lá na queda. Paulo vai nos dizer depois que a criação geme, esperando o final dessa história toda. Quando Cristo morre, por causa desse desdobramento, inclusive futuro que haverá, e aí a gente vai ver lá na escatologia futura, né? A gente está na escatologia inaugurada, quando chegarmos à escatologia futura nós vamos ver isso, tudo aquilo ali sofrerá efeitos da cruz. Se a cruz não tivesse acontecido, os salvos não seriam salvos. Portanto, um dia, jamais o cosmo, a natureza seria redimida. A natureza será refeita, redimida nesse sentido, porque nós fomos salvos. Porque houve a salvação dos eleitos, daqueles predestinados que estão lá em Efésios, em João, principalmente. Por causa dessa obra salvífica, um desdobramento natural será o próprio cosmo, a natureza refeita sob o poder de Deus. Novos céus e nova, é isso. Ou seja, a vinda de Jesus e a obra redentora não são meras circunstâncias, mas são eventos que se registram no processo da própria história. Jesus Cristo aconteceu no tempo e na história. Ele não é uma suspeição, ele aconteceu, ele estava, ele veio, ele nasceu, ele cresceu, ele morreu como homem da sua natureza humana, ele foi visto por todo mundo. A sua natureza divina coexistiu plenamente com a sua natureza humana. Mas o fato é que, assim como nós, ele experimentou tudo que ele precisava experimentar no seu crescimento, no seu amadurecimento e também na dura morte a que ele foi conduzido. Ok? Até aqui, gente, alguma pergunta? Posso prosseguir? Com a percepção bíblica daquilo que nós entendemos como história, e particularmente a história da redenção, nós temos, segundo Holkman, pelo menos 4 episódios que nós precisamos ter em mente para conectar a escatologia e a história. São eles: a história é um desenvolvimento dos propósitos de quem? A história não acontece ao acaso. A história acontece por causa do plano eterno de Deus. A história não é casual. A gente até pode brincar, mas não pode crer naquela história de deixa a vida me levar. Não existe isso. O destino não faz nada. O acaso, como é que é a música do acaso, hein? O acaso vai me proteger, né? Vocês estão por dentro, né? O acaso vai me proteger. Não existe isso. Isso pode ser bonito na poesia, né? Virou uma música conhecida. Não existe isso. O acaso não é um ente, e muito menos poderoso. O azar não existe, sabe? Nesse sentido de nos guiar. Então a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Letra B. Deus é o Senhor. Uma vez que a história é o desenrolar dos propósitos dele, ele próprio se coloca como Senhor da história. Ele é o Senhor da história. Portanto, ele tem autoridade sobre a história. E às vezes a gente olha para os lados e a gente fala assim, essa história não está tão bonita como deveria, né? Deveria. Está dentro dos propósitos de Deus e ele continua sendo o Senhor da história. A gente aqui não
não engole, porque tem momentos que é difícil mesmo, né? Você já imaginou você ser cristão lá na Coreia do Norte? Deus está no controle da história da Coreia do Norte também, por esquisito que seja falar isso. Terceiro item, Cristo. Se o Pai é o Senhor de toda a história, ele coloca o Filho como centro. O Senhor Jesus é o centro de toda a história. A cruz é o centro da história. O derramar do sangue vicário de Cristo é o centro da história. A consumação da obra de Cristo é o centro da história. Jesus é o centro da história. Beleza? Último ponto, primeiro encontro da gente aqui. Quando é que começam esses últimos dias? Os últimos dias já foram inaugurados, por isso que nós estamos na escatologia inaugurada. É aquilo que começa com o advento de Cristo. E a partir daí nós já temos o escatom sistematicamente sendo desenvolvido. Sendo que o escatom da história da redenção começa lá no Éden. Tá? Esse escatom da escatologia inaugurada é aquele que nós temos já olhando para o futuro. Ele começa aqui, ele é inaugurado e depois ele tem um desdobramento futuro. Beleza? E aí nós chegamos à escatologia reformada. Apenas para a gente se lembrar, a escatologia trata dos últimos eventos da história, olhando já para o final, para frente. Particularmente nos interessa o destino final da humanidade, né? A nossa raça. E ela é essencial para entendermos o propósito final de Deus para toda a criação. Deus é o Criador, ele inaugura a sua criação e ao final ele resgata a sua criação. Isso eu peguei lá do Holkman também. Já estamos no reino de Deus, vendo o lampejo do reino de Deus ainda não consumado. Quando chegarmos lá, estamos na plenitude. Tá? Aquilo que nós hoje enxergamos ainda meio embaçado, está meio longe, né? Eu não sei quando aquilo vai acontecer, vai ser desvendado finalmente diante dos nossos olhos. Então nós temos dois estágios. O que nós já experimentamos e o que experimentaremos no futuro. O que já experimentamos é incompleto, é inconcluso. O que nós vamos experimentar é o da plenitude. Tá? Por isso que ele coloca dessa maneira. Então aqui nós temos a segunda vinda de Cristo, o juízo final, a ressurreição dos mortos e a instauração do reino de Deus em sua plenitude. Curiosidade, todo crente que seja crente mesmo vai acreditar nessas coisas. O sujeito pode até dizer, a segunda vinda vai ser assim, assado. Não fala como vai ser. Você acredita na segunda vinda? Todo crente acredita. Então, juízo final, todo crente acredita. São coisas que estão na Bíblia, sem matizes interpretativas. Elas estão lá, é uma informação que a Bíblia dá. Vai ter um juízo final. Vai ter uma segunda vinda. Isso está tudo lá. O reino de Deus vai se manifestar na sua plenitude. Isso está lá. Então, todo crente acredita nessas coisas. John Frame, que é um grande teólogo, vivo, está por aí hoje, ele diz que a esperança na consumação final dos tempos, vejam bem que legal isso, motiva os cristãos a viverem de acordo com os valores do reino de Deus. Que valores de reino de Deus, se ele ainda vai ser manifestado na sua plenitude, os valores que nós já temos hoje do reino de Deus? Por exemplo, como é que um cidadão do reino de Deus deve viver nesta terra? São valores. E isso, segundo ele, nós ganhamos motivação para viver segundo esses valores por causa exatamente da esperança firme na consumação de tudo que virá pela frente. Buscando a justiça, a paz e a santidade, tudo na estrutura do reino de Deus. É por isso que Paulo diz para a gente querer a paz com todos. Entenderam por quê? A Bíblia ela tem conexões. Por que é que nós devemos buscar a paz com todos? Porque isso está dentro da estrutura do reino de Deus. Tá ok? Aí a gente começa a ligar peças. Nós olhamos para o futuro, sabemos que tudo vai acontecer na sua plenitude, no seu todo, mas hoje nós já temos implicações práticas de vivermos olhando sob a perspectiva de uma escatologia correta, bíblica, e eu usaria a palavra reformada aqui. Nova criação e cumprimento da história. Para nós que somos reformados, a consumação final dos tempos não significa o fim da história. E aí é que está o bacana para a gente. Não significa o fim da história.
mas sim o início de uma nova etapa. Virar essa página para a gente entre o aqui e o depois, para nós não significa que a coisa acabou. Para quem que significa que acabou? Para o humanista ateísta, lembram? Se a gente, dentro de uma igreja, dentro de um pensamento cristão, tiver a impressão que a morte é o fim de tudo, a gente não está pensando o tempo e a história como crente, a gente está pensando como um ateísta, mesmo professando a fé cristã. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Herman Bavinck diz o seguinte: o nosso exercício não é querer acelerar o processo, né? Ninguém aqui, por favor, saia hoje daqui querendo acelerar o processo para ir logo. Mas o nosso exercício cristão é desejar ardentemente que esse dia chegue, sob o comando e a ação de Deus, não por nossa provocação. E quando esse dia chegar, a Escritura diz, a gente precisa estar atento, estar pronto. Não vou entrar agora pelos meandros soteriológicos, não vou entrar na doutrina da salvação, mas que a Bíblia manda a gente ficar esperto, manda. Não manda? E não tem nenhum problema entre as duas coisas. Isso é conversa para outro dia. Mas ali haverá justiça e paz para todos sempre, com o próprio Deus habitando juntamente com o seu povo. Michael Horton diz, sabe por que a gente aguenta o tranco? Porque a gente sabe para onde está indo. Se você achasse que as coisas iam acabar aqui, você não tinha esperança. Foi o que eu falei na primeira parte sobre os ateístas. Não tem esperança. Eu falei isso também, não tem expectativa de nada. Os gregos não tinham. Para que eu vou ter expectativa se eu vou voltar? Para que eu vou ter expectativa se a história vai dar uma volta e vai ter que começar tudo de novo? Eu já passei por isso, vou ter que passar tudo de novo. Não tem expectativa. E aquele que entende que é tudo natural e não existe transcendência, esse não tem esperança. A morte de alguém que pensa assim, ele próprio entende que a morte dele ou de uma lagartixa dá no mesmo. Nenhum dos dois, nem o ateu nem a lagartixa, tem esperança da eternidade. O ruim é quando a pessoa acorda do outro lado e descobre que está errado. E aí não tem mais como voltar. Ok? Isso não é apenas uma especulação sobre o futuro, mas uma fonte de consolo e esperança aqui para o presente. É fonte de consolo aqui para o presente. Talvez para nós seja mais difícil a gente entender uma afirmativa dessa natureza, porque a gente não sofre. A gente faz parte da igreja, da parte da igreja, num lugar que não sofre. Você hoje não apanhou porque descobriram que você servia a Jesus, você não foi preso porque queria ir para a igreja, ninguém invadiu sua casa para rasgar seus documentos porque descobriram que você tinha uma Bíblia, ninguém prendeu sua família e torturou na sua frente para você declinar da sua fé. A gente não sofre. Tudo aquilo que a gente diz que está sofrendo, sabe? A gente devia ter até vergonha de dizer que está sofrendo. Mas uma parte da igreja sofre. Esses irmãos entendem isso aqui melhor. Porque quando eles olham para a esperança eterna como fonte de consolo também para agora, isso resolve muita coisa no coração daqueles irmãos. E talvez para nós seja mais difícil de entender. Estamos indo para o final. Conclusão: a história e a escatologia ocupam um lugar central na nossa teologia, oferecendo uma visão abrangente do plano soberano de Deus para a redenção da humanidade e a restauração de toda a criação. Isso é a conclusão do que a gente já falou. A história é o palco onde se desenrola o drama da redenção, enquanto a escatologia aponta para o cumprimento final dos propósitos divinos. Ok? Que Deus abençoe vocês. Na próxima semana, vamos falar sobre o reino de Deus.